sou Sentinela Delma, estou aqui para mais um devocional. Nós estamos com o tema, mulheres reclamam e mudam destinos. E vamos falar sobre Ana. Estou aqui para falar um pouquinho de Ana. Que está em 1 Samuel, os capítulos 1 e 2. E Ana, para mim, mostra uma mulher de perseverança, uma mulher de confiança, uma mulher de exemplo, né, de gratidão, reconhecendo Deus em tudo, né, em suas bênçãos. E Ana é uma mulher que ali perseverou em meio àquela dor, em meio àquela luta. Ela veio ao altar do Senhor, a pedir ao Senhor, né? Acho que ela nem conseguia, a palavra nos fala que ela nem conseguia falar, ela nem conseguia dizer, né, com palavras, mas com gemidos, com dor na alma, o que ela sentia. E o Senhor conhece cada coração, o Senhor vê, né, cada coração. Precisamos ter palavras bonitas para fazer, para pedir ao Senhor. Ele nos conhece, né, da maneira verdadeira de como sentimos, de como aquela dor está nos fazendo, né, nos tirando a paz que a nossa alma, né, sente. E lendo o capítulo 2, né, que fala sobre os cânticos de Ana, eu achei muito interessante, né, o 2, capítulo 3, não multipliqueis palavras, né, de altivez, nem saiam coisas arrogantes de vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por Ele são as obras pesadas na balança, né, que tudo aquilo que ela veio ouvindo, enfrentando de Penina, ela, né, não revidou, ela entregou no altar ao Senhor e eu creio que ela esperou, né, perseverando e com paciência ali no Senhor, né, e ela, creio eu que ela é uma alegria muito grande, né, quando oramos ao Senhor e que sabemos que aquela confiança, aquela oração, o Senhor vai, nem que Ele não vai fazer naquele momento, mas que nós, quando oramos, entendemos, né, que Ele vai nos ouvir, que Ele vai nos atender, aquilo já é um alívio, aquela dor já é aliviada. Não precisa nem do Senhor, Ele vem com seu bálsamo, Ele já nos alivia antes né, Ele nos prepara, né, antes, mas estamos aqui, né, falando dessa dor dela, né, porque ela foi perseverante em tudo que ela foi passando e na vontade dela, né, mesmo o marido amando ela primeiro, né, mais que a outra, e a gente sabe que
né, Penina por ver Eucana amando mais Ana, achava que dando os filhos, né, e as filhas, achava que ali ela ia ganhar essa atenção, esse amor, né, de Penina. Eu fico assim vendo naquela época, né, eu falo que o Senhor, né, permitiu essa vida, né, de Ana e Penina, porque hoje em dia não existe o casal, né? O Senhor hoje não permite, né? Até por conta disso, do egoísmo, né? Do orgulho assim que a gente tem, né? Que a gente carrega. E naquela época eles poderiam estar junto ali, mas a gente já percebe-se que não é bom, né? Porque a gente vê a separação, né? Eucana tinha prazer nos filhos com Penina, mas ele amava a Ana, então tinha uma separação ali, mas o Senhor aqui ele nos ensina que ele tem para nós todas, ele consegue fazer, ele dá para nós todas a petição e consegue converter. A gente não compreende Deus, mas a gente sabe que cada história tem um propósito, né? Só entendemos esse lado que o Senhor ele tem propósito com cada história, né? E nessa história vejo que é perseverança, né? É confiança em meio à dor, né? Em meio à dor de Ana. Então, e depois de tudo isso, né? Ela confiando no Senhor, entregando para o Senhor. E creio que naquele momento ela já se aliviou, né? Ela lavou já a alma falando com o Senhor ali, de coração entregando para o Senhor e ela já se sentiu melhor, né? Em meio à dor, porque o Senhor ele faz assim, quando a gente de coração ora e entrega verdadeiramente, né? Porque ela já estava cansada, né? De sofrer, já estava cansada de passar por humilhação, né? E então ela roga ao Pai, né? Que fizesse ela também mãe, né? Então, no 9 do capítulo 1, do versículo 9, então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares e da tua serva não te esquecer, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta-te de teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada
de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Então ela derramou, né? Ali pedindo ao Senhor que daria a ela uma petição, né? De ter um filho. E creio eu que quando a gente quer algo e a gente sente que verdadeiramente é do Senhor, que o Senhor vai nos realizar, é o alívio que, né, nossa alma é lavada. O Senhor já fala ali dentro da nossa alma. Esse alívio a gente já tem, né, de alma. Então aqui no 16 fala, não tenhas, pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te concede a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos? Assim a mulher foi a seu caminho e comeu. O seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram a casa em Ramã e Elcana. Conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. E aqui já fala que, né, Samuel nasce e é consagrado a Deus, mas os cânticos de Ana, eu achei muito interessante os cânticos de Ana, porque tudo aqui ela depositou no Senhor e ela confiou aqui, né, no Senhor. Então eu falei do 3, né, já disse do 3, e aí tem o 5 também, né, que os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos e que tinha muitos filhos enfraqueceu. Então, cada coisa o Senhor tem propósito, né? Ela entendeu que é no tempo, que é na hora e não adianta a gente bater boca ou revidar com o nosso irmão, porque o Senhor faz a justiça, né? O Senhor, ele contempla o nosso coração, ele contempla o que há de verdade dentro do nosso coração para que ele, né, atende e para que ele faça a justiça. Mas a justiça de Deus nós não contemplamos, nós não vemos, só vemos que ele trabalha ao nosso favor, né? E nosso coração não devemos foi cobrado, né? O Senhor fez ela entender, fez ela sofrer também. Não, o Senhor, ele faz a justiça no tempo e na hora certa. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, né? Temos que lembrar disso. Hoje eu estou com fartura, amanhã eu posso não estar e posso esperar da outra parte, porque o Senhor, ele nos mostra dessa forma. A irmã, hoje ela tem fartura, né? O Senhor, ele nos deixa, ele nos permite ter essa fartura, né? De coisas e nos tira para que nós entendamos que é tudo dele, é para ele. Então, hoje é como eu falo, os meus não são meus, são teus, né?
porque os meus filhos não são meus, né? Meus filhos são do Senhor. E é isso, então, quando a gente entrega ao Senhor tudo que é dele mesmo, ele nos dá com abundância, ele nos dá com... A gente sente renovado o coração, porque o Senhor é renovo, né? Então é isso que eu entendi um pouquinho sobre Ana, é isso que o Senhor tem para nós, como Ana, né? Que Ana perseverou, confiou, se alegrou no Senhor e ela entendeu que o Senhor, ele faz, ele tem a justiça, né, dele, e no meio daquela dor ela contemplou, né, o que o Senhor tem para todas nós. Querido Deus, aqui estou, Senhor Deus, falando da tua palavra, falando do teu amor, Senhor, que em meio à dor, que em meio à frustração, que em meio, Senhor Deus, à destruição que temos, Pai, mas que nós possamos confiar, perseverar e insistir no Senhor, para curar a nossa dor, para transformar a nossa dor naquilo que o Senhor tem. Que nós possamos perseverar e entender, Pai, que tudo é para o nosso bem, que tudo vem para nos transformar. Temos que entender, Pai, o propósito na qual aquilo estamos passando no momento. E entender que há tempo para todas as coisas. O tempo que Penina provocou Ana, o Senhor estava forjando o coração de Ana, para que Ana entendesse que o Senhor pode fazer. E Ele fez. Aqui nos diz que Ele faz. E aqui no cântico dela, ela me fala isso, me mostra que ela entendeu que o Senhor é justiça. Que hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. Né? Que hoje a gente está alegre por uma situação e a gente se entristece por outra situação. Então, e ela exulta ao Senhor. O meu poder será exaltado no Senhor, a minha boca se deleita sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Então, quando a gente lembra que o Senhor é a nossa salvação, que tudo que nós fizer, colocar as nossas mãos, em tudo que a gente passar, tem um propósito. E eu creio que, minhas irmãs, que se nós nos levantarmos e vermos como Ana, perseverando e passando pela dor, entregando essa dor ao Senhor, nós seremos curadas, seremos libertas e transformadas, né? E tem propósito nisso, porque o Senhor ali cuidou de Samuel, né? Como ela deu a Samuel ao Senhor, né? E Deus, eu falo para Ele que os meus não são meus, são dele. Então, a gente precisa confiar que Ele está cuidando. E eu creio que o Senhor está cuidando, Pai, dos nossos. Pai, que nós possamos entender essa entrega. Que nós possamos, Pai, confiar em Ti, Senhor. Que nós possamos entregar, Pai, as dores dos nossos em Tuas mãos. E eu creio, Pai, que seremos saradas, seremos curadas. Pai amado, Pai querido, e assim, Senhor, eu encerro falando, declarando e pedindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.